Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, César, pela presença. Essa é a nossa reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer a página de abertura e a prece, em seguida passar a palavra para o nosso convidado, César Perry, que foi presidente da USE, que é a Federativa do Estado de São Paulo, e presidente da Federação Espírita Brasileira, com uma folha imensa de serviços prestados ao movimento espírita no Brasil e no mundo. Para nós é uma alegria muito grande, César, tê-lo conosco essa noite, e desde já agradecemos os apontamentos que você irá nos trazer sobre Emmanuel, o guia e mentor seguro de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à nossa leitura da página, que é ditada pelo Espírito Batuíra ao médium Francisco Cândido Xavier, no livro Mais Luz, a lição número 19, Salário. Cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. A obra do bem se encontra ao nosso dispor, para que lhe prestemos serviço quanto quisermos, como quisermos, onde quisermos e com quem quisermos, nos padrões da consciência tranquila. Não olvidemos isso. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Agradeçamos a Jesus e trabalhemos. Vamos à nossa prece de abertura dos trabalhos, então. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez na tua casa de Batuíra e mais uma reunião online. Pedimos, Senhor, que abençoe ao nosso convidado da noite, que com tanto carinho aceitou o nosso convite. Que ele possa ser o portador da mensagem que nos trará novos conhecimentos sobre a doutrina espírita e seus trabalhadores. Se conosco, Senhor, guia-nos, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu passo a palavra, então, ao nosso César Perry, e desde já agradecemos a oportunidade. Boa noite a todos, amigos da Casa de Batuíra, né, de São Gonçalo. É para nós sempre motivo de alegria a possibilidade, né, de mantermos esse contato, mesmo que virtual, com essa operante Casa Espírita. E o tema que foi sugerido para desenvolvermos na noite de hoje é sobre Emmanuel, né? E nós lançamos um livro no mês de setembro do ano passado, de 2020, que é Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. Isso porque nós sempre sentimos uma atração muito grande, né, por obras assinadas pelo Espírito Emmanuel, as quais eu iniciei a leitura ainda na nossa adolescência, né? Lendo, por exemplo, o livro Consolador, o livro A Caminho da Luz e depois os romances históricos. E é interessante que, há alguns anos depois, nós viemos a conhecer pessoalmente Francisco Cândido Xavier, e durante mais de 20 anos nós o visitamos várias vezes ao ano, acompanhado de nossa esposa Célia e muitas vezes com alguns convidados. Então nós tivemos um privilégio, vamos assim dizer, uma oportunidade muito feliz de não apenas ler, estudar a obra psicográfica de Chico, assinada pelo Espírito Emmanuel, como também de conhecer, né, de perto
a realidade do trabalho de Chico Xavier. E foram momentos de grande aprendizado, considerando as características ímpares, né, que Chico Xavier imprimia em suas atividades lá em Uberaba, inicialmente na Comunhão Espírita Cristã e depois no Grupo Espírita da Prece. Mas o Chico iniciou as suas tarefas mediúnicas espíritas em Pedro Leopoldo, a sua terra natal, no centro espírita que ele fundou, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, numa pequenina cidade, né, de Pedro Leopoldo, próximo a Belo Horizonte. E o Chico, embora tenha fundado o centro aos 17 anos de idade, no mês de junho, final de junho do ano de 1927, e tenha psicografado pela primeira vez em público, numa das reuniões sequentes, no dia 8 de julho, né, do ano de 1927, ele só veio a conhecer o orientador ou mentor espiritual dele 4 anos depois. E era uma curiosidade que ele tinha, queria saber quem era, né, que o orientava. E ele estava no final de tarde fazendo as suas orações à beira do dique, do açude, né, ali da periferia de Pedro Leopoldo, quando ele vê a formação de um vulto. Esse vulto toma o aspecto de um religioso católico, se identifica, era Emmanuel. E Emmanuel passa a falar da tarefa que o Chico teria. Isso foi, na verdade, um impacto muito grande, né? Chico, então, ele tinha apenas 21 anos de idade e ele nem imaginava, né, uma tarefa de grande envergadura. E Emmanuel passa a discorrer sobre esse trabalho e orientando para que ele sempre fosse fiel a Jesus e a Kardec. E disse mais, se um dia ele, Emmanuel, ensinasse ou dissesse alguma coisa diferente de Jesus e de Kardec, que o Chico o abandonasse, mas que mantivesse a fidelidade a Jesus e a Kardec. E o Chico, assim, impactado, fazendo perguntas e querendo saber mais alguma informação, e Emmanuel responde de uma forma que nós sintetizamos, com a repetição de 3 vezes a palavrinha disciplina, disciplina, disciplina. Então, essa orientação que Emmanuel apresentou a Chico Xavier foi exatamente o parâmetro, vamos assim dizer, que o médium seguiu durante toda a sua tarefa missionária. E o Chico viveu 92 anos de idade, 75 anos de exercício mediúnico. Então, através da sua lavra, brotaram, né, aí 410 livros foram publicados enquanto ele estava encarnado. Mais uns 40 surgiram após a desencarnação do Chico. Mas é interessante que nessas obras, né, nós notamos ali a presença de Emmanuel como autor espiritual, não é? Uma das primeiras obras que o Chico publicou em 1937 se chama Emmanuel, né? O próprio livro tinha esse título, e assinado pelo espírito de mesmo nome. Mas Emmanuel, ele era o coordenador, o orientador geral das atividades de Chico Xavier. E nessas condições, ele assinou os prefácios de muitos livros, principalmente das obras de André Luiz, e foi ele que apresentou André Luiz a Chico Xavier, o espírito, né, no ano de 1941, e que depois adota o pseudônimo de André Luiz. Em 1944 surge o primeiro livro, Nosso Lar, assinado por André Luiz. Mas vários outros espíritos foram escrevendo pela psicografia de Chico. E o Chico tinha uma curiosidade em saber, afinal de contas, quem teria sido Emmanuel, qual teria sido a sua experiência, né? E ele dizia que no momento oportuno ele passaria a dar essas informações. E, de fato, no ano de 1938, Emmanuel escreve um bilhete ao Chico informando que logo mais ele estaria
escrevendo, né, sobre a vida, uma vida pregressa dele. E assim, logo em seguida, começa a psicografia do romance histórico, que é chamado Há 2000 anos, e que se passou exatamente na época contemporânea de Jesus. Então, Emmanuel, naquela oportunidade, era um senador romano, Públio Cornélio Lentulus, né? E que nessas condições, ele, sendo senador por tradição de família, né? Tornou-se muito jovem senador, e ele vem a saber que uma filha dele, né, de criança, chamada Flávia, estava acometida de uma enfermidade que na época foi diagnosticada como sendo lepra infantil, o nome que utilizava na época. E aí alguns colegas senadores recomendaram a Públio Lentulus que ele buscasse o apoio do imperador Tibério para que ele fosse designado para se dirigir a um outro local onde provavelmente o clima, as condições atmosféricas seriam mais favoráveis ao tratamento da sua filha Flávia. Assim, o senador Públio Lentulus, com a sua esposa Lívia, compareceram ao palácio em que o imperador residia naquela época, na ilha de Capri, e ele foi designado um legado romano, né, junto à região da Judéia, e que nós sabemos hoje, através de pesquisas históricas que foram feitas, inclusive por um companheiro nosso residente no estado do Rio, Kaique, que faz inclusive estudos sobre história, sobre teatro, e que realmente existia um cônsul sulfectus com esse nome naquela época. O cônsul sulfectus era um cônsul que tinha uma tarefa especial designada pelo imperador. Então, no período que eles estiveram naquela região, e com muitas dificuldades, com muitos problemas típicos da época, né? A própria gestão conturbada de Pôncio Pilatos, ele veio a conhecer Jesus de uma forma inesperada. Primeiramente, a sua esposa Lívia, sedenta de buscar cura para a pequenina Flávia, ela um dia recebeu, num diálogo com uma serviçal chamada Ana, a informação que tinha um profeta ali naquela região onde eles residiam, que era próximo ao lago de Genezaré, e que estaria fazendo curas. Então ela seguiu a Ana e tornou-se entusiasmada, né, pela mensagem de Jesus, e várias vezes acompanhando para ver de perto Jesus. Mas ela insistia para que o senador fosse ao encontro de Jesus em busca da cura, né, da pequenina Flávia. Mas ele era reticente por causa da função de Estado, né, que ele exercia naquela região. Mas depois de muita insistência, um final de tarde, ele resolve caminhar na direção onde Jesus costumava andar e fazer as suas pregações. E, repentinamente, se vê frente a frente com Jesus. E isso está, então, registrado no livro Há 2000 anos. Aí Jesus pergunta: senador, por que me procuras? Não venho ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso. Venho atendendo aos clamores de um coração materno. A sua filha será curada. E aí Jesus o convida para que o seguisse, mas lembrando que era um convite, e conforme a posição dele no futuro, do senador, ele poderia ter séculos aí de sofrimento. E foi o caminho que ele escolheu, porque ele não atendeu ao convite de Jesus. Eles, algum tempo depois, retornaram a Roma. A Lívia continuou seguindo, né, a servidora Ana, e buscando aqueles que eram seguidores de Jesus já na capital romana, e numa daquelas oportunidades elas foram detidas. E Lívia foi conduzida a uma prisão, mas o senador não sabia de nada, apenas notou a ausência da esposa na casa dele. E naqueles dias seguintes, ele participou de uma cerimônia junto do imperador, na época já era Nero, onde Nero estaria encerrando festividades
e levando ao sacrifício humano, né? Há várias pessoas detidas por não aceitarem ou por não serem condizentes com as normas ou com a legislação romana. E o senador Publio Lentulus mal sabia que estava assistindo o sacrifício da própria esposa Lívia. E ele veio a ter certeza, minutos depois, quando chamou a atenção dele sobre um gramado ali do Circo Máximo, uma joia da família, e que ele pediu que fossem apanhar, identificou realmente que era o camafeu, né, que era utilizada pela Lívia e que representava a família Lentulus. Nessas condições, ele passou por momentos de extrema dificuldade, né, alguns dramas, né, vamos assim dizer, mas não se tornou ainda seguidor de Jesus. Ele relata numa mensagem que Chico Xavier forneceu a Clóvis Tavares. Clóvis Tavares foi um professor que viveu em Campos e foi um grande amigo de Chico Xavier lá nos tempos de Pedro Leopoldo. Então, num livro autorizado pelo Chico, publicado no ano de 1970 em São Paulo, na época pela editora Calvário, agora pela editora ID, de Araras, a mensagem onde Emmanuel conta o encontro que ele teve na condição de senador, saindo de um dos portões de Roma em direção à Via Ápia, viu um aglomerado, ele quis saber do que se tratava, desceu, e era um profeta judeu, né, que estava falando a uma aglomeração de pessoas. Era Paulo. E Paulo estava naquela condição de detido, chamada custódia libera, e ele foi, então, muito atencioso com o senador, notando o constrangimento e notando também o estado depressivo que ele se encontrava pelas circunstâncias em que ele havia perdido a esposa. Tempos depois, o senador, a filha Flávia e a serviçal Ana desencarnaram na erupção do Vesúvio, no ano de 79 da nossa era, ali em Pompeia. E aí, nesse livro também, Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares inclui uma mensagem assinada pelo espírito Ney Lúcio, psicografada pelo Chico, e que dá uma informação além, né, de há 2000 anos. Que depois dele ter sido recebido pela esposa desencarnada, né, por Lívia, quem foi designado para amparar, orientar aquele espírito desencarnando era Paulo Apóstolo, que já estava no mundo espiritual. Então aí se estabelece a grande ligação entre o apóstolo Paulo e o senador Publio Lentulus desencarnado. Essa é a razão, inclusive, que o senador, utilizando o pseudônimo de Emmanuel, escreve muito sobre Paulo de Tarso. Faz citações das epístolas, tanto nos romances, como também escreveu outras obras sobre as epístolas de Paulo. No romance seguinte, que é 50 anos depois, ele aparece, né, o senador reencarnado, na posição de um escravo de origem grega, Nestório, e que foi liberto por uma família de patrícios romanos, mas que veio a ser condenado, né, pela própria família, depois foi santificado, porque ele havia ensinado, né, a moral de Jesus à filha da família que havia libertado, né, Célia Lúcius. Então, nessas condições, aí o romance toma um outro rumo, um outro enredo, mas fica patenteado aí a reencarnação do senador na condição de um escravo de origem grega, sábio, e que foi liberto pela família Lúcius em Roma. O outro romance é Ave Cristo, e que, dando aí um salto aí de mais ou menos 100 anos na história, ele aparece no final, na passagem do século II para o século III, também como um escravo liberto, mas agora de origem romana, que era agora a figura marcante, né, de Basílio, no romance Ave Cristo. No romance 50 anos depois era Nestório, agora Basílio.
E ele chega na região de Lyon, nas Galhas romanas, né, levando uma filha adotiva chamada Lívia. E ele se envolvendo, né, com um movimento cristão, que ele já era um seguidor de Jesus, ele veio a curar a filha de um patrício romano ali sediado, né, que era Tassiano Varro, filho de Quinto Varro. Mas quando a família soube que Basílio e Lívia eram cristãos, eles passaram também a serem julgados, foram condenados, Basílio foi executado e Lívia precisou fugir, orientada por uns amigos, mas afetada a sua visão em função das perseguições e das torturas que ela foi vítima. Então aí aparece mais uma vez, nós não vamos entrar em detalhe na sequência do romance, a figura do senador reencarnado na personagem Basílio. E é interessante, né, que já muito relacionado com o desenvolvimento do cristianismo nas Galhas romanas. E Ave Cristo, o título do livro, ele tem a ver com o hino, né, que era executado pelos cristãos e que foram condenados e mortos em Roma, inclusive o Tassiano, né, que acabou sendo transformado em cristão e tornou-se pobre, e de repente ele foi sacrificado agora no Coliseu, já em Roma, e ali entoavam os hinos, onde exaltavam Ave Cristo, os que vão viver para a eternidade te saúdam. Então, esses 3 romances históricos mostram trechos da vida, né, de Emmanuel, e que aparece também num grande salto no tempo e na história, no romance Renúncia, já ao tempo do rei Sol, Luís XIV. E o Luís XIV, em Paris, estava lá com a sua esposa, que era uma fidalga de origem espanhola, e que havia levado, né, vários séculos, né, com ela na época do casamento, inclusive a família que tem a ver com os fatos que nós vamos narrar agora, porque foi dessa família que nasceu a pequenina Alcione, né? E Alcione, ela veio a ser o personagem central do romance Renúncia, mas ela, juntamente com a sua mãe, precisaram fugir para a Espanha em função de muitas intrigas e perseguições que havia lá em Paris, que se estabeleceram na cidadezinha de Ávila, cidade histórica, né? E lá conheceram na igreja de São Vicente um padre chamado Damiano, e que era um devoto do apóstolo Paulo e que deu muitas orientações à pequena Alcione. O padre Damiano era, mais uma vez, o retorno do senador Públio Lentulus. E é interessante que, além desses 4 romances históricos, aquele livro que nós citamos há pouco, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, né, escrito por Clóvis Tavares, com muitas entrevistas e mensagens fornecidas por Chico Xavier, ali tem uma informação na época inédita, de que o padre Manuel da Nóbrega havia sido, na verdade, uma das reencarnações do espírito Públio Lentulus. Ou seja, ele nasceu em Portugal, estudou direito canônico e filosofia, primeiramente na Universidade de Salamanca, depois na Universidade de Coimbra, e aí ele resolveu ingressar na Ordem dos Jesuítas. Então ele se tornou um jesuíta muito culto, muito preparado e ligado, inclusive, ao rei português Dom João III. E Dom João III, preocupado, né, com a distante colônia que estava surgindo nas Américas, que era o Brasil, resolve designar um primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e coloca na equipe de Tomé de Souza o padre Manuel da Nóbrega, para ser um orientador, um assessor, mas ao mesmo tempo responsável para a instalação
do processo de educação na distante colônia. Assim, eles chegam no litoral da Bahia, não é? E fundam a cidade de São Salvador, no ano de 1549, que veio a ser a primeira capital, né, da colônia. E lá o padre Manuel da Nóbrega faz o seu trabalho junto a indígenas, junto a portugueses, e depois ele desce pelo litoral e chega à cidade mais antiga do Brasil, que é São Vicente, atualmente litoral de São Paulo. E lá ele repete essa jornada com proposta educativa, escreve o primeiro livro, né, que foi redigido em terras brasileiras, né, Cartas do Brasil, falando das suas experiências e das cartas que ele escreveu, né, às autoridades governamentais e eclesiásticas ali daquela época, sediados na Europa. E o padre Manuel da Nóbrega relata a Chico, ele foi o fundador da cidade de São Paulo, porque num certo dia ele, sabendo da presença de aldeias indígenas no alto da Serra do Mar, no Planalto de Piratininga, que não eram agressivos, ele vai conhecê-los, se encanta com a região, se interessa e resolve fundar uma escola. O interessante é que o padre Manuel da Nóbrega escolhe para fundar essa escola no alto do Planalto de Piratininga, na Serra do Mar. Que dia? O dia que a Igreja Católica comemorava a conversão do apóstolo Paulo, 25 de janeiro. Então, no dia 25 de janeiro do ano de 1554, padre Manuel da Nóbrega funda a escola São Paulo e que veio a dar origem à cidade de São Paulo. Então, ele é oficialmente reconhecido como fundador da cidade de São Paulo. Chico relata isso nesse livro, mas depois ele repetiu nos Pinga-Fogos, né, que agora está completando seu cinquentenário, porque foi em julho do ano de 1971 e dezembro de 1971, que a antiga TV Tupi de São Paulo transmitiu uma longa entrevista com Chico Xavier. E ele volta à tona repetindo essa informação de que padre Manuel da Nóbrega foi uma das reencarnações do antigo senador Públio Lentulus, ou seja, de Emmanuel. Depois, no mês de maio do ano de 1973, quando Chico recebeu o título de cidadão paulistano numa grande cerimônia pública e televisada, né, no Ginásio de Esportes, ele conta toda a história da fundação da cidade de São Paulo, enfatizando a participação do padre Manuel da Nóbrega. Só lembrando que é interessante para o estado do Rio, é que depois de tudo isso, o padre Manuel da Nóbrega seguiu pelo litoral a região, né, da Bahia, ali em torno do Rio de Janeiro, e lá ele participou, inclusive, dos contatos com os indígenas e daquelas guerras que estavam se estabelecendo quanto à possibilidade de invasão francesa. E lá ele participou da fundação também da cidade do Rio de Janeiro, embora não tenha sido o principal personagem. E foi exatamente num mosteiro da cidade do Rio de Janeiro que ele desencarnou. Então, essa figura é interessante de padre Manuel da Nóbrega, é marcante para a história do Brasil, né, do ponto de vista da educação, de fundação de cidades, mas ele representa um momento, uma etapa preparatória que vinha seguindo toda uma trajetória de aproximação com o ensino e a prática, né, da moral ensinada por Jesus. E assim é que ele se prepara e vem a ser, com o pseudônimo de Emmanuel, o orientador de Francisco Cândido Xavier. Então ele passa a comentar, pela psicografia de Chico Xavier, 9 livros em torno de versículos do Novo Testamento, somando dá mais de 1.300 capítulos, sendo que perto de 1/3 desses capítulos são em torno das epístolas de Paulo, né? Então, Emmanuel é o principal exegeta, o principal interpretador do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Então, nós temos um manancial
imenso, né, dentro dessa literatura psicográfica de Chico Xavier para compreendermos os ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. E isso fica caracterizado, então, a fidelidade de Chico Xavier a Jesus, né, com essa orientação precisa, firme e persistente de Emmanuel. Mas também a fidelidade a Kardec aparece nas várias obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E, aliás, vale a pena nós ressaltarmos aqui que, por ocasião do centenário da publicação das obras da codificação, Emmanuel escreveu livros pela psicografia de Chico. Por exemplo, Religião dos Espíritos, homenageando os 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos falando em meados do século XX. Depois, Seara dos Médiuns, comentando o Livro dos Médiuns, mas numa visão de aproximação com a moral, né, a prática da moral de Jesus junto à mediunidade. O Livro da Esperança, Emmanuel comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Em Justiça Divina, Emmanuel comenta o céu e o inferno. Ele não fez um livro específico de comentários sobre a Gênese, mas nós gostaríamos de destacar que o livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, tem a apresentação feita por Emmanuel. E ele dá destaque a um dos aspectos mais importantes do livro, a Gênese, de fundamental destaque para a compreensão de tudo aquilo que Kardec trata em a Gênese, que é a questão do perispírito. Então, nós encontramos a presença, né, da fidelidade de Chico Xavier e de sua obra, a Jesus e a Kardec, e com a orientação de Emmanuel. E Chico Xavier, na famosa entrevista Pinga Fogo, de 50 anos atrás, ele atendendo a uma pergunta, ele foi claro, incisivo ao dizer que Emmanuel era o autêntico pai espiritual dele. E a gente sabe aí de quantos e quantos casos, né? Não só os da psicografia, como de orientações pessoais, e pessoalmente eu relato isso no livro. Eu tive a oportunidade de ver muitos relatos de Chico Xavier, né? Falando desse contato dele com Emmanuel, orientando naquilo que ele deveria fazer ou naquilo que ele deveria dizer. Isso ele deixa claro, inclusive, no Pinga Fogo, de 50 anos atrás. Porque muitas vezes ele dizia, Emmanuel, que está aqui ao lado, está dizendo isso e isso. Então ele repetia a orientação de Emmanuel. Então nós tivemos um privilégio, uma felicidade muito grande na nossa existência, essa oportunidade de nos aproximarmos, de convivermos em alguns momentos repetidos com Francisco Cândido Xavier e procurando ler, estudar e buscar a compreensão de toda essa magnífica obra psicográfica. Pois bem, após a desencarnação de Chico, surgiram muitas repercussões, e nós comentamos isso no livro também. E essas repercussões são as traduções dos livros psicografados do Chico, e nós estivemos no lançamento pioneiro, né, de tradução feita pelo antigo Conselho Espírita Internacional em Paris, no mês de setembro do ano de 2005, quando foram lançados os primeiros livros psicográficos de Chico traduzidos para o francês. E depois em Minsk, em Belarus ou Bielorrússia, em novembro do ano 2009, para o lançamento inédito também de obras de Chico, inclusive de Emmanuel, traduzidas para o idioma russo. E em muitos outros momentos, né, nós tivemos essa oportunidade de conhecer a repercussão, o reflexo da obra e da vida missionária de Francisco Cândido Xavier, contando sempre com esse apoio e a orientação do espírito que nós conhecemos como Emmanuel. Nós sintetizamos a vocês e focalizamos apenas, sem nenhum ímpeto de curiosidade, mas sintetizamos aquilo que nós extraímos da própria obra psicográfica de Chico, foi publicado enquanto ele estava encarnado, que nós julgamos de muita importância. Mas nós deixamos a todos vocês, amigos da Casa de Batuíra de São Gonçalo, o convite
para nós valorizarmos a obra psicográfica de Chico e, notadamente, as assinadas pelo Espírito Emmanuel, que é o autêntico pai espiritual do grande médio de nossa civilização. O nosso agradecimento ao Hélio, a toda a equipe da Casa de Batuíra, e deixamos, junto com o nosso boa noite a todos, os votos de muita saúde, coragem e paz. Nós agradecemos ao nosso querido César Perry pela exposição e convidamos a todos agora para a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar os olhos e imaginar que estamos entrando numa câmara de passes. E lá somos recebidos pelo benfeitor Batuíra, dirigente de nossa casa. Ele nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O benfeitor Batuíra faz uma prece ao médico Jesus, rogando auxílio para todos nós, pedindo o reequilíbrio da saúde física, mental e espiritual, pedindo bom ânimo, alegria de viver, forças para a nossa luta diária. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos abençoados descem do mais alto e visitam as nossas células físicas e perispirituais. Cada célula é bafejada pela misericórdia divina. Recebemos então agora a água frutificada. Vamos juntos à irradiação. Senhor Jesus, bondoso amigo, farol das imortais falanges, rogamos a Ti, Senhor, em favor daqueles cujos nomes estão nos cadernos e nas pastas da Tua Casa de Batuíra. Rogamos, Senhor Jesus, em favor das pessoas cujos nomes estão nos cadernos e estão em nossos pensamentos também, Senhor. Rogamos por todos aqueles que estão em sofrimento nos dois planos da vida e que precisam do Teu amparo nessa hora. E tudo isso, Senhor, nós Te imploramos. Em nome do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos imensamente aos 81 participantes dessa nossa reunião de divulgação doutrinária. Agradecemos ao querido César e à sua família por nos ter concedido ele estar conosco nesse momento. Agradecemos a vocês que estão conosco e convidamos para amanhã estarmos juntos às 15 horas no nosso momento de oração. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.